Olá, eu me chamo Pilatos, eu sou aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu estou aqui para executar a atividade que a professora Ayala Silva, que é a professora executora da disciplina Introdução aos Estudos de História, nos solicitou. E a atividade consiste em elaborar e fazer análise de um acervo, seja ele físico, seja ele digital. E eu optei em fazer essa análise, eu optei em fazer essa atividade pelo acervo digital. Destrinchando as redes sociais, eu encontrei um acervo muito bacana que fica na cidade do Recife, né, que é o Museu da Cidade do Recife.org, é um acervo digital. E nesse acervo digital a gente encontra mais de 250 mil imagens que relata, que fala, que está catalogada lá, mais de 250 mil imagens e documentos, entre imagens e documentos, que conta toda a história da cidade do Recife, desde os seus primórdios até dias atuais. É um site de muito fácil acesso, É um site que na parte superior, quando você acessa o site, quando você acessa a plataforma, ela te conduz, ela te ajuda, ela facilita você a buscar aquilo que você está procurando. Ou seja, ela te ensina, está muito óbvio, está muito fácil você procurar aquilo que você quer dentro do site, né? Que são os registros que eles tiveram trabalho ao longo desse tempo todo, né? Através desse tempo de fazer esse registro. O site foi fundado em 2016 e lá a gente encontra muitos arquivos em relação à cidade do Recife. Na parte superior do tópico, tem um tópico chamado acervo, que aí lá ele está dividido em cartografia, e aí tem toda a cartografia, todos os documentos que fizeram a cidade do Recife acontecer de maneira digitalizada, fotografia, objetos tridimensionais e livros que contam, que narram a história da cidade do Recife. Dito isso, eu escolhi falar sobre a fotografia, porque a professora ela também nos solicitou para que nós, dentro desse acervo, escolhesse o item e falasse sobre esse item, fizéssemos análise desse item mediante a leitura bibliográfica que a professora nos sugeriu, que é a leitura do texto de José Barros, que nos ensina muito sobre fontes historiográficas. Tá. E quando eu acesso esse acervo, né, quando eu acesso esse acervo, quando eu acesso o tópico de fotografia, que foi o que eu escolhi, de cara, eu me deparo faço uma comparação com o conhecimento que eu adquiri com José de Barros, que é sobre as fontes intensivas. No próprio texto explicativo do tópico fontes, do próprio tópico de fotografias, eu percebo que ali eu posso encontrar exemplos de fontes historiográficas intensivas. No texto que eles falam sobre as fotografias que eles que eles coletaram através desse longo tempo da cidade do Recife, eu percebo que, e é interessante que o autor José de Barros, em seu texto na página 79, ele diz que um bom historiador, quando ele vai fazer um trabalho de análise, uma análise, como que eu posso dizer, uma análise de fontes históricas intensivas, ele tem que desenvolver as habilidades de psicanalista e de investigador criminal. E nesse texto da fotografia do acervo digital, a gente tem isso, né? A gente percebe que os criadores do conteúdo do site, eles tiveram a preocupação de falar como foi a construção desse tópico das fotografias, e como foi que eles fizeram para pegar os livros de tombo, né, digitalizados, porque nos livros de tombo, dentro dos livros de tombo
que eles coletaram dos museus da cidade do Recife e digitalizaram, eles encontraram várias imagens. E aqui eles relatam como é que foi essa experiência. Isso se assemelha muito ao tópico que o professor José nos ensina lá em Exemplos de Fontes Intensivas, na página 78. Né? Eu gostei muito quando ele fala que, abre aspas, agora eu estou usando as palavras do professor José de Barros. Logo, veremos que para lidar com estas novas fontes e abordagens, o historiador precisa desenvolver novos talentos em si. O talento do investigador criminal e o talento psicanalista. E aqui surge uma dúvida. Quando ele fala isso, eu fico um pouco preocupado não, pensativo, porque assim, nós historiadores, nós temos que ser fiéis às fontes que nós estamos buscando. Quando eles nos pedem para que nós venhamos desenvolver o nosso despertar de investigador criminal e o nosso talento psicanalista, aí nós temos que tomar um cuidado redobrado, e eu não sei como é que ele aplica isso, para não se deixar, para tomar cuidado de deixar de ser um trabalho de historiador, né? Que nós historiadores temos, nós historiadores em construção sabemos que as fontes é o principal objeto de pesquisa de um historiador. Um bom historiador, ele tem que ser fiel àquela fonte de pesquisa lá, base. A gente não pode interferir, né? Tem que ser fiel àquilo. E eu fico um pouco preocupado porque quando ele pede pra gente desenvolver nosso talento de investigador criminalista, por exemplo, e de psicanalista, não é isso? Para não se tornar um trabalho jornalístico, né? Se bem que o jornalismo, na minha opinião, jornalismo e história tá ali casadinho, né? Porque um bom jornalista, ele tem que ser fiel à história. E um bom historiador tem que ser fiel à fonte, né? Mas na frente o texto está grifado e nos ensina também que o historiador deve estar atento a tudo, abre aspas, palavras do professor José Barros. O historiador deve estar atento a tudo, sobretudo aos pequenos detalhes, uma vez que ele estará trabalhando ao nível da realidade cotidiana das trajetórias individuais, das estratégias que circulam sobre uma extensa rede de micropoderes, na qual os atores sociais revelam-se em toda a sua humanidade possível. Deve estar preparado concomitantemente para as contradições que irá enfrentar. Então aqui a gente percebe que a gente tem que estar com atenção redobrada para que a gente não possa se surpreender com as contradições das fontes, né? Por isso que eu acho que voltando agora lá para o meu acervo, esse texto que está lá no acervo está estritamente ligado, está muito bem, se caracteriza muito bem aqui nas fontes intensivas. E é isso. Mais informações eu vou colocar no texto escrito. Espero ter alcançado o objetivo que a professora ela nos solicitou. Um abraço.